Nós vamos orar. Pai, fala conosco. Nós realmente precisamos ouvir a sua voz. E a sua voz, ela é ecoada, transmitida a nós pela sua palavra. A tua palavra é a maior autoridade pela qual o Senhor fala. Fala conosco nessa noite, Senhor. E nos dê um ouvido apto para receber a palavra. Ouvidos prontos para ouvir. E um coração pronto a obedecer, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Quem aqui gostaria de ser uma pessoa muito deprimida, triste, abatida? Alguém gostaria? Ninguém. A tristeza é muito ruim. Não é bom andar abatido, deprimido. E eu quero te dar uma boa notícia. Nem mesmo Deus quer que você e eu estejamos abatidos, entristecidos, desanimados. Mas se você me perguntar hoje, qual o segredo da felicidade? E esse é o tema da mensagem desta noite. O segredo da felicidade. Eu posso resumir para você em uma única palavra, em um único nome. Lá está toda a felicidade que um homem pode ter. E essa palavra, ou este nome, é Jesus de Nazaré. Jesus Cristo. Ele é o segredo, Ele é a chave, Ele é a verdadeira realização, a felicidade. A alegria está nele. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus pode até ter tudo, aparentemente coisas, bens materiais. É um miserável, não tem nada, é um pobretão. Um miserável, pobre, cego e nu. A alegria verdadeira está em Jesus. Não estou falando de uma alegria de momentos. Estou falando de alegria verdadeira. Que mesmo diante de provas, mesmo diante de batalhas, essa certeza, essa alegria sustenta aquele que tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus é a verdadeira alegria de um homem, da humanidade. Agora, felizmente muitos ainda não o conhecem. Mas quem conhece Jesus pode dizer: eu sou feliz. Tem alguém que conhece Jesus aqui? Ele tem te feito feliz? Ele me tem feito feliz. No entanto, embora tenhamos muitas pessoas que estejam vivendo uma vida abençoada com Jesus, temos visto tantas pessoas que saíram da tristeza, saíram da dor, da culpa, do sofrimento, e hoje elas podem sorrir, hoje elas podem se alegrar, hoje elas estão vivendo uma vida vitoriosa, porque se arrependeram dos seus pecados, porque entregaram suas vidas a Cristo, e Jesus tem abençoado a vida dessas pessoas. Embora tenhamos estes, eu também tenho visto pessoas tristes, pessoas que não estão vivendo a plenitude da alegria que Deus tem, e que é um direito para nós, é herança. Inclusive a alegria é um fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, verso 22. A alegria é fruto do Espírito Santo. E quem nasceu de novo tem o Espírito Santo e tem esse fruto na sua vida, a alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, e em segundo lugar, alegria. Ah, irmãos, esse é um dos frutos, uma das manifestações do fruto do Espírito. Eu tenho visto pessoas que têm andado cabisbaixas,
pessoas abatidas. E se você me perguntar, eu já vou lhe dizer, por que essas pessoas têm andado abatidas? Isso não é um caso que acontece só com elas, já aconteceu com você, já aconteceu comigo, e acontece se não vigiarmos. Sabe o que é que rouba a alegria? O pecado. O pecado destrói a alegria. Alguém uma vez pregou uma mensagem, e essa mensagem teve como tema, o ladrão da alegria. É claro que essa pessoa enfocou ali o diabo como o destruidor da alegria das pessoas. Mas não é só o diabo. O pecado também tem destruído a alegria de muita gente. O pecado, as escolhas erradas. Eu vi pessoas que vieram para Jesus e estavam indo tão bem. Deus restaurando família, Deus restaurando as finanças, Deus restaurando a saúde física, Deus restaurando o crédito, restaurando a reputação. E passou-se um tempo e essas pessoas deixaram Jesus. E muitas delas hoje estão murchas, abatidas, derrotadas, desanimadas. E o segredo para uma vida feliz, Deus me mostrou esses dias, observando isso, conversando com algumas pessoas, e até orando por elas. Deus me falou algo muito poderoso nesse versículo que acabamos de ler. Deus me falou sobre um dos grandes segredos da felicidade. O texto diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que Deus me mostrou nesses dias, lendo a palavra, meditando, buscando a Ele? Que a felicidade do povo dele, a nossa felicidade, em primeiro lugar, está em compreender que eu e você fomos gerados de novo, gerados em Cristo, fomos gerados pela palavra, nascemos de novo, para viver uma vida para a glória de Deus. Nossa chamada é viver uma vida, ou a nossa vida, para a glória de Deus. E quando nós vivemos para a glória de Deus, nós somos pessoas felizes e realizadas. Veja comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. A partir do verso 3, diz assim a palavra de Deus, e eu já vou lendo. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, diga obrigado Jesus, para sermos o quê? Para sermos o quê? E irrepreensíveis perante ele e em amor. E nos predestinou para quem? Me ajuda lá, nos predestinou para? Diga para ele. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 6 deixa claro, para o louvor da glória da sua graça. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, com letra maiúscula, referindo-se a Jesus, o amado de todas as nações, o nosso Senhor e Salvador. Ele fez tudo isso para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em Cristo. Verso 7, no qual temos a redenção, pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E que riqueza é essa, tão grande, que lavou os meus e os teus pecados. Verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade,
segundo o beneplácito que propuser em Cristo, o de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E nele, Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança, diga glória a Deus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12, tinha que ser o 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, diga eu, os que de antemão esperamos em Cristo. Diga, Deus me fez nascer de novo, me concedeu essa bênção, para eu viver esta vida, para o louvor da sua glória. Quando nós vivemos para a glória de Deus, buscando glorificar a Deus, para o louvor da glória de Deus, nós somos os mais felizes de todos os homens. No entanto, quando vivemos a nossa vida, mesmo que agora estando no Evangelho, de forma egoísta, de forma a pensar somente em nós mesmos, olhando só para o nosso próprio umbigo, vivendo de forma a não nos importarmos com quem está à nossa volta, mesmo estando na igreja, mesmo estando aparentemente em Cristo, porque estar em Cristo vai além de uma vida religiosa apenas no culto de domingo. Quando vivemos a vida entregue, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de doação, nós somos as pessoas mais felizes da terra. Viver para o louvor da glória de Deus. Eu te pergunto, a sua vida tem glorificado a Deus nesta terra? Você está vivendo como nesse exato momento? Como tem sido os teus dias? Como tem sido os teus caminhos? Você está vivendo para a glória de Deus? Essa semana que passou, Deus tem sido glorificado na sua vida, no seu tempo, na sua forma de viver, tem sido glorificado nas suas iniciativas, nas suas escolhas. Sabe, Deus nos salvou para viver uma vida nova. Jesus nos alcançou para viver agora não para nós mesmos, mas para a glória dEle, viver para Ele, viver para o louvor dEle. Quem entendeu, diga amém. É isso que o texto está dizendo. Há uma tradição antiga que diz o seguinte: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. O fim supremo, o propósito maior, principal do homem, da humanidade, é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Enquanto o glorificamos, não são duas coisas distintas. Nós gozamos, curtimos, nós nos alegramos, somos abençoados, somos realizados, somos fortalecidos e abençoados. Escute uma coisa, o texto que lemos nos fala sobre fazer tudo para a glória de Deus. E fazer as coisas para a glória de Deus também significa viver de forma a agradar a Deus. Eu vou repetir. Fazer tudo para a glória de Deus também significa viver de forma a agradar a Deus. Esse é o meu e é o teu chamado. Viver para agradar a Deus. Viver para engrandecer esse Deus, para glorificá-lo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, verso 5. Eu vou ler antes um pouquinho. Só um minuto. Vamos ler até a partir do verso 1. Vai nos falar de um povo que, como eu e você, teve essa oportunidade e desprezou. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1. O texto começa dizendo: ora, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos, diga todos. Diz o texto, sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. E diz mais, verso 2, tendo sido todos, diga todos, mais forte, todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Diga comigo todos, mais forte, todos. Verso 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Isso é coisa tremenda e poderosa da parte de Deus. Eles viram a glória manifesta de Deus. E beberam de uma mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Me ajuda bem forte. E a pedra era? Ô irmão, você não se empolgou com o texto, mas eu estou vibrando já. Porque isso fala da experiência que Israel viveu quando Deus os arrancou do Egito. E Egito é símbolo do mundo. Quando Deus os arrancou das garras do faraó, que é símbolo do próprio Satanás. Quando Deus os arrancou da escravidão, que também é símbolo da escravidão, do jugo, dos pecados, nos quais eu também e você vivíamos antes. E que Jesus nos arrancou de lá. E se você passou por essa experiência, dá um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. Bem forte, diga alguma coisa, diga glória a Deus. Aleluia. Handecoma sandarabacaia. Sabe o que é triste aqui? O verso 5. Viveram experiências poderosas com Deus. Todos passaram pelo batismo. Deus abriu o mar. Esse povo passou a pés enxutos. Deus fez um sinal, um ato profético, e Ele batizou toda a nação de Israel de uma só vez. Ele tampou o mar com nuvens, e as nuvens são água. Todos passaram pelo batismo. E até me desculpe, os que gostam da ideia do batismo por aspersão. Deus abriu um caixão ali, e tinha água de um lado, água do outro, água embaixo e água em cima. Foi por imersão, com todo carinho. Alguns teólogos entenderam, mas tudo bem. Outros não entenderam, mas um dia a gente vai entender. Todos foram batizados. Todos começaram a experimentar a presença de Deus tal como nunca antes. Eles comiam do manjar espiritual, diz a Bíblia, eles comeram do pão dos anjos. Eles bebiam da pedra que os seguia, e a pedra era o próprio Jesus, aquele que sacia a nossa sede. Que experiência tremenda. Mas o verso 5 diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Por que Deus não se agradou desse povo? Diga comigo, porque não glorificaram a Deus. O verso seguinte diz, verso 6, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. O que eles fizeram? Cobiçaram as coisas más. O que mais que eles fizeram? Verso 7. E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. O que eles fizeram? Praticaram o quê? Idolatria. O verso 8 diz, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. O que eles fizeram? Praticaram imoralidades. Verso 9, e não ponhamos o Senhor à prova. O que eles fizeram? Colocaram Deus à prova. Tentaram a Deus. Verso 10, o que eles fizeram? A Bíblia diz, e nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Você pode imaginar um povo que foi liberto da escravidão, toda hora reclamando de Deus, reclamando dessa vida nova, reclamando das coisas, reclamando da santidade, reclamando dos princípios de Deus, reclamando dos caminhos de Deus, reclamando do modus operantes de Deus. E como não bastasse,
vivendo na idolatria. Mas você não... Nós estamos falando de um povo que era para ter deixado os ídolos para trás, mas carregar os ídolos consigo. Carregar os ídolos consigo. Levaram consigo ídolos não só em espécie, mas também no coração. Tentaram a Deus, provocaram o Senhor, porque eles duvidavam de Deus, não criam completamente no Senhor, praticaram todo tipo de imoralidade, cobiçaram aquilo que era mal, mesmo agora estando numa vida nova. Era isso que significava o batismo, era agora para deixar para trás as coisas que ficaram. E a Bíblia diz, eles ficaram, seus corpos ficaram no deserto, ficaram espalhados pelo deserto, porque Deus não se agradou da maioria deles. Sabe, irmãos, nós fomos gerados agora em Cristo. É muito semelhante a nossa situação agora com a de Israel nesse tempo aqui. É muito semelhante à nossa situação. Nós também saímos do Egito, do mundo. Fomos libertos das garras do diabo. Jesus nos libertou. Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou e nos transportou para o seu reino. Duas coisas, libertação e nos trouxe para uma nova realidade. Ele fez uma obra tremenda na nossa vida. Temos tido o privilégio de ser alimentados com o pão do céu, de beber da água do céu, da água de Cristo. Temos sido tão privilegiados nesse tempo, de conhecer as riquezas insondáveis de Deus, e de conhecer a Jesus o Senhor, de conhecer os mistérios que estavam escondidos em Deus, e que agora nos têm sido revelados por meio de Jesus, e por meio do Espírito Santo. E sabe qual é o nosso chamado? Viver essa vida agora para a glória de Deus. Viver intensamente para a glória de Deus. Viver para o louvor de Deus. Mas sabe o que muitos de nós queremos? É simplesmente viver usando Deus e não para a glória de Deus. Queremos a satisfação dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios anseios. E agradar a Deus, muitas das vezes isso fica bem para outros irmãos que são líderes na igreja. Deixa isso para os pastores, para os apóstolos. Eu quero te dizer que você foi chamado para agradar a Deus. Acho que você não me ouviu. Você foi chamado para glorificar a Deus com a sua vida, com o que você pensa, com o que você faz, com tudo, com todo o teu espírito, alma e corpo. Todo o nosso ser precisa render louvores a Deus pelo sangue que Ele nos comprou. Precisamos louvá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Não, você e eu não fomos chamados só para ser crentes de domingo à noite. Vai além disso. Fomos chamados para encher essa terra com a glória de Deus. A glória de Deus é transportada em mim e em você. Se você entendeu, dá mais um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Aleluia. Em segundo lugar, Paulo nos mostra que a felicidade estar em tudo, diga na minha vida, fazer Deus glorificado. Deus precisa ser glorificado. Em tudo, Deus tem que ser glorificado. Não eu, não você, não a nós, Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome damos glória. Em outras palavras, não sou eu que tenho que ser glorificado, não sou eu que tenho que receber glória, a glória tem que ser dada a Deus. E quando Paulo diz, tudo o que vocês façam,
tudo que você vier a fazer, Deus tem que ser glorificado. Isso também fala do louvor que nós fazemos com que as pessoas deem a Deus pelas nossas ações, pelas nossas entregas, pela nossa conduta. Quando nós andamos de modo correto, quando nós andamos de modo a transmitir um bom testemunho daquilo que Jesus fez em nós, nós damos motivo, nós damos ocasião a que o mundo diga: glória a Deus, Deus existe, é fato que Jesus é Senhor e Ele é poderoso, porque só Ele poderia ter mudado a vida desse homem, ter mudado a vida dessa mulher, restaurado essa família. No entanto, quando nossa vida não transmite esse nível de testemunho, também somos motivo para que as pessoas zombem do Evangelho, zombem de Deus, zombem da sua palavra, zombem de nós. Somos motivos de escândalo para o mundo. E a Bíblia diz que é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele, Jesus disse em Lucas capítulo 17, ai daquele por quem o escândalo vier. Eu quero lhe trazer uma grande responsabilidade hoje. O mundo está olhando para você, olhando para mim, e já estão falando algo a nosso respeito, de bom ou de ruim, de louvor ou de desprezo a Deus e a sua palavra. Mas Jesus continua ecoando, Mateus 5, verso 16, Jesus disse: que os homens vejam as vossas boas obras e eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que o mundo veja nossa vida, nosso andar, nosso caminhar, como diz 2 Coríntios capítulo 3, falando a respeito da carta. Eu sou a carta de Cristo, você é a carta de Cristo. Precisamos exalar também o bom perfume, somos o bom perfume. 2 Coríntios capítulo 2, precisamos exalar esse bom perfume. Quantos estão aqui ainda? Quando Paulo disse: fazei tudo para a glória de Deus, isso fala também de reconhecimento. Quando nós damos glória a Deus e quando nós reconhecemos a glória de Deus, Deus é exaltado. Não é o meu braço, não é a minha capacidade, não foi por acaso. Você está onde você está hoje? Você está trabalhando naquela empresa, os negócios estão indo bem, as coisas estão fluindo, você conseguiu comprar a casa dos seus sonhos, o teu carro. Talvez você esqueceu de dar o testemunho, de compartilhar, de contar para as pessoas que foi Jesus quem fez, foi Deus quem abriu essa porta, foi Deus quem te abençoou. Teu casamento é uma bênção porque Jesus tem feito dele uma bênção. Ó, meu irmão, precisamos reconhecer a Deus em todas as coisas. Isso também fala de fazer para a sua glória, de dar a Ele a glória. Deus é digno de toda a honra e também de toda a glória. Provérbios capítulo 3, verso 6, Salomão reconheceu e ele disse: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Reconheça a Deus, reconheça a sua bondade, reconheça a sua fidelidade. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que deixaram a Cristo porque esqueceram que um dia Jesus os arrancou de detrás das malhadas, que um dia Jesus os tirou do lamaçal, se esqueceram de reconhecer de onde Deus os arrancou, a obra que Deus operou, os milagres que Deus efetuou. Não podemos cair no esquecimento. Reconhecer a Deus significa dar a Ele a honra. Reconhecer a Deus significa dar a Ele a glória pelas vitórias, pelas bênçãos. Davi, quando estava para construir o templo, aliás, quando preparou todo o material para a construção do templo, ele reuniu todo o povo de Israel. 1 Crônicas capítulo 29. Lá estava Salomão, seu filho, que estava agora recebendo o cajado, recebendo a coroa,
para dar continuidade ao reinado do pai. A Bíblia nos fala que Davi agora, diante de todo o povo, louvou a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 29, verso 1 Crônicas 29, verso 10. 1 Crônicas 29, verso 10. E a Bíblia diz, pelo que Davi louvou ao Senhor, perante a congregação toda. Eu te pergunto, qual foi o último dia que você subiu, pediu, implorou aqui, apóstolo, eu preciso dar um testemunho, porque eu preciso glorificar a Deus. Perante toda a congregação. Não porque eu assisti na televisão que os irmãozinhos da igreja tal estavam fazendo, mas porque eu devo a Deus a glória. Eu sou devedor a Deus, eu preciso louvá-lo, eu preciso fazer conhecido os seus feitos, eu preciso falar para todos saberem aqui que não é a minha capacidade, não foi apenas porque eu estudei, porque eu sou legal, porque o meu pai é gente boa, porque meu pai trabalhou, não, foi Deus que abençoou a minha família. Deus está na frente. Ai de nós se o Senhor não estivesse à frente. Davi louvou a Deus perante toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Tudo vem de ti. Reconheceu o rei mais rico da história. Nesse tempo não tinha um rei tão rico quanto Davi. Ele não chega diante dos irmãos, você sabe que eu sou bom de briga, venci as batalhas, também, treinei muitos anos lá no mato, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu ficava lá jogando a minha fundinha, treinando. Então eu fiquei bom, e vocês viram lá quantas vitórias eu obtive na guerra, porque eu sou um bom soldado, um bom guerreiro, fui um bom líder. Não, Deus, o Senhor me deu a vitória. Deus, a riqueza, a prosperidade que eu tenho veio de ti. E escute isso, por favor, porque tem uma parte do reconhecimento que a gente até consegue fazer, mas Davi não ficou só nas palavras. Depois na sua casa leia os primeiros versículos do capítulo 29 e veja a oferta de Davi em reconhecimento, em honra, em louvor, em gratidão. A palavra glória vem de kabod no hebraico. E fala de algo que tem peso, de algo que dá claramente a entender a honra. Davi está trazendo algo que tem peso de glória, peso de honra, peso de louvor, que todos podem ver, que todos podem saber que não é só honra de boca, não é só glória daqui, louvor que sai daqui, mas tem uma honra manifestada. Quem entendeu, diga amém. Isso fala de louvor. Isso fala de colocar nossa prosperidade, o nosso sucesso, os nossos dons, os nossos talentos, tudo que Deus nos deu a serviço dEle. Davi coloca tudo no altar dEle, devolve tudo para Ele. Ei, talvez você até quer louvar a Deus, quer glorificar a Deus, mas desde que não lhe custe nada, isso não tem jeito. Davi põe tudo lá. Está aqui, Deus. Construa teu reino, tua obra será feita, não vai faltar nada para a construção do templo.
Meu filho vai construir o templo, mas está tudo preparado. E fora tudo, ele deu uma oferta que mexeu com aquelas pessoas ali. Todos ofertaram. E quando terminou, disse: eu não dei nada, tudo veio do Senhor. O Senhor me deu, eu estou te dando de volta. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Aleluia. Diga louvar. Diga louvar. Glorificar a Deus. Não só com palavras. Tudo faça para a glória de Deus. Uma igreja quando é edificada, Deus é glorificado, sim ou não? Uma igreja quando é construída, a glória de Deus aumenta naquele lugar? Sim, a glória de Deus vai se espalhar através da mensagem do Evangelho. A glória de Deus está sendo exaltada, sim ou não? Quando mais uma obra do Senhor é aberta. Eu quero te dizer que hoje, em nome de Jesus, você vai ser como Davi, quando for ampliar algo relacionado à casa de Deus, quando tiver que fazer algo para a obra a respeito do engrandecimento do nome do Senhor, vai engrandecer o reino, vai engrandecer o nome de Deus, vai engrandecer a glória de Deus. Conta comigo, toma aqui o dinheiro, eu vou participar. Davi entendeu que não se louva a Deus só com palavras, não se glorifica só com palavras. Irmãos, Davi morreu rico e feliz, cheio de Deus, salmodiando a Deus, adorando a Deus. Tem os seus últimos salmos. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas sem Jesus, sem a presença de Deus, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, será uma pessoa infeliz, incompleta. Dinheiro pode comprar felicidade, sim ou não? Pode, uma felicidade de momentos, mas a paz verdadeira, a alegria verdadeira, a verdadeira realização de um homem não está nos bens que ele possui. Não é aquilo que nós construímos ou conquistamos a nível material. É Jesus quem dá essa alegria. É ter Cristo no coração que propicia esta alegria. Sem Jesus, por mais rico que alguém seja, será um miserável. Há muitos milionários que estão pensando agora em dar um tiro na cabeça. Talvez haja algum me assistindo pela internet, pensando em tirar a própria vida, porque por mais dinheiro que tenha, não tem paz, não tem alegria, não é uma pessoa feliz. Eu quero te dizer o que a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 2, a Bíblia diz: nem comer alguém pode, e gozar, e regozijar, e se alegrar na comida, se Deus não estiver na sua vida. Veja comigo Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 diz: nada há melhor para o homem do que comer. E hoje nós estivemos ajudando o Biro a celebrar a chegada do Levi, e nós ajudamos ele aqui a comer uma carninha. Né, Biro? Estava todo mundo feliz. Eu nunca vi gostar de carne que nem homem. A alegria nos irmãos era grande. Só vinha bifão, só uns trem desse tamanho assim, ó. Que o prato ficava pequeno. Aí vinha uma irmã gentil pra caramba, assim, até falou pra mim também, sabe? Apóstolo, é melhor arrumar um outro prato para colocar o bife, porque não vai caber. Os dois num prato só. Eu falei: Deus está usando a irmã. Nada há melhor para o homem do que comer. Quer prova disso? Vem andar uns dias com o Biro, com o Maicão, com alguns irmãos aqui da igreja. E beber. E fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. O que é isso? Desfrutar do seu trabalho, daquilo que conquistou. No entanto, diga comigo, no entanto, olha o que diz para Eclesiastes: vi também que isto vem da mão de Deus, e quem não reconhece a Deus já começa a infelicidade aí. Diga comigo, comer bem
beber bem, saúde para comer e beber, vem da mão de Deus. Glória a Deus. Verso 25. Pois separado deste, a pergunta é, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Ser pleno, ser feliz, ser completo. Então a vida não é só comida e nem só bebida. Não é só de banquetes que vive o homem. Não é só de sexo. Não é só de namoros ou de bailões e de baladas e de noitadas. Separado de Deus, ninguém. A pergunta é, quem é que pode ser feliz de verdade? Ninguém. Essa é a resposta. Por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha boa comida, por mais que tenha boa cama para dormir, a verdadeira felicidade do homem está em Jesus. E sabe por quê? Que é só Jesus que pode preencher o homem? Porque o homem sem Deus tem um buraco na alma. Esse vazio, nada pode preencher. Droga não pode, sexo não pode, dinheiro não pode, festas não podem, amizades por aí não podem. Só Deus pode. Só Jesus pode. Por mais que você esteja aqui hoje pensando, minha conta está gorda, se você não tem Jesus, eu tenho absoluta certeza, você ainda não é pleno. Você pode até comprar momentos de alegria, mas a alegria de verdade é só com Jesus. Quem entendeu, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Um dos homens mais ricos nos dias de Jesus chamava-se Zaqueu, mas era um homem infeliz. No dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se roubei alguém, e certamente roubou, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Zaqueu se tornou um homem completo, um homem pleno daquele dia em diante. Fama não pode trazer a felicidade. Muitos dos que estão sendo aplaudidos pelos canais de televisão, do outro lado da tela, muitos famosos, muitos cantores, estão pensando agora dar um tiro na cabeça, porque não suportam mais até si mesmos. Alguns estão usando droga para poder chegar diante do povo e fazer lá um show, enche a cara na cocaína, para poder enfrentar mais um show, mais um momento, porque são infelizes. Quem diria, jogadores ricos e famosos não conseguem construir uma família, não conseguem sustentar um casamento, são infelizes, pessoas infelizes. Só Jesus pode nos tornar plenos. Quem entendeu, diga aleluia. E eu quero que você entenda, por que isso? Porque nós somos dele. Romanos capítulo 11, verso 36 diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Tudo é para ele, tudo é por ele, tudo foi feito por Deus e para Deus, deve voltar para ele. Os dons que Deus te deu, inclusive, devem voltar para ele. Deus te deu capacidades, use essas capacidades para ele. Use esse dom para ele. Coloque aquilo que Deus te deu a serviço dele. Coloque a sua casa a serviço dele. Sirva-o com tudo que você tem. Seu carro, sua casa. Glorifique a Deus com a sua casa. Glorifique a Deus com o seu carro. Glorifique a Deus, inclusive, com a sua beleza física. Moças e rapazes que estão no auge da sua beleza, na flor da mocidade. Não sejam lascivos, não se corrompam com esse mundo, não queiram ficar mostrando as partes íntimas, não use roupas que venham envergonhar a glória de Deus, envergonhar Cristo, homens e mulheres. Glorifique a Deus com a sua casa, glorifique a Deus com o seu telefone, glorifique a Deus com o seu tablet, o seu iPad, iPod, iPhone, sabe lá o nome disso. Glorifique a Deus. Deus te deu uma casa, o que é que você está colocando lá? Deus te deu uma casa, o que é que você faz nela? Deus me deu uma casa, você está corrompendo a sua casa ou você está atraindo a glória de Deus ainda mais para dentro dela?
Alguns já colocaram conhaque, colocaram cervejinha, colocaram, não, isso aqui é para o fulano, isso aqui é para o amiguinho, isso aqui é para o ciclano. A sua casa já está contaminada e corrompida. Glorifique a Deus. Se isso glorifica a Deus, se tomar um conhaquezinho em casa glorifica a Deus, então vai firme, irmão. Mas se não glorifica, pega esse conhaque e joga isso no lixo. E eu quero te afirmar com todas as letras, não glorifica a Deus esse conhaquezinho na sua geladeira. Para tomar de vez em quando. Se for para fazer uma comidinha lá, igual alguns irmãos fazem, ainda vai que sai todo os negócios daquilo lá, o álcool. Alguns usam uns negocinhos para fazer umas comidas. Vocês me entendem ou não me entendem? Sim ou não? Então tá bom. Tá achando que eu estava falando para outro pessoal. Diga comigo tudo o que eu faço. Diga, a minha academia tem que ser para a glória de Deus. Mas vou te dar uma notícia. Eu tenho visto gente se perdendo com a academia. Gente se desviando com a academia. Não é mais para a glória de Deus. Eu vou te dar um conselho. É melhor cortar a academia antes de você ser cortado do reino dos céus. Tem mais tempo para malhar o corpo do que malhar o espírito. Não tem mais tempo de oração, não lê mais a Bíblia, não tem fogo mais, não tem vida com Deus mais, não tem mais avivamento. Tudo que eu faço deve glorificar, deve dar glória a Deus. Quer ser feliz? Dê glória a Deus. Viva para a glória de Deus. Paulo vai falar sobre os alimentos aqui. Paulo vai falar muitas coisas nesse texto. Eu dei um toquezinho para vocês aqui no verso 5. Aquele povo não viveu para a glória de Deus e por isso não entrou no descanso. Paulo vai falar sobre a idolatria, e a idolatria não glorifica a Deus, pelo contrário, a idolatria rouba a glória de Deus. Está no verso 14. Por isso ele diz, fujam da idolatria. Seja que nível for, seja que tipo for, fuja da idolatria. Paulo mostra aqui nos versos 14 a 22, que nós não podemos viver uma vida cristã dividida com o mundo, dividida com o pecado, dividida com os prazeres da carne, dividida com as coisas que ofendem a Deus. E muito menos podemos chegar na igreja pensando que, estando vivendo uma vida espiritual dividida, podemos participar da santa ceia do Senhor. Podemos participar da mesa santa do Senhor e comer os elementos sagrados do Senhor. Eu fico muito preocupado porque alguns acham agora que é normal chegar na igreja evangélica na hora da ceia e participar da ceia, mesmo vivendo em pecado. Porque tem algumas igrejas que ensinaram isso para eles. Mas eu não vejo esse princípio fortalecido na Bíblia. Primeiro porque Jesus deu a ceia só para os discípulos, para quem tinha aliança com Ele, para quem se alimentou da vida dEle, da mensagem dEle, do caminhar com Ele, andou com Ele, estava lado a lado com Ele. Segundo, que a Bíblia deixa muito certo aqui, verso 15, 1 Coríntios 10, 15, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, é. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão que é Jesus, de um único corpo, o corpo de Cristo. Verso 18, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Sim, sim, é certo. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Verso 20, então, Paulo diz. Porque alguns diziam, sabe o quê? Não tem nada a ver. Não, só um vinhozinho. Um vinhozinho de vez em quando, não tem nada a ver, não. Só musiquinha mundana? Não tem nada a ver a musiquinha mundana. Verso 20. Antes
digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Vocês estão aqui ou não? É a demônios. E diz mais, Paulo diz, e que as sacrificam e não a Deus. É a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados com os demônios. Quem está participando das duas mesas está, na verdade, associado aos demônios e não a Cristo. Verso 21 para fechar. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Eu vi pessoas que tomavam a cachaçinha e iam para a igreja tomar ceia. Terminava a ceia e ia fumar um cigarrinho. Amaziado, não resolveu várias coisas ainda que tem que se resolver. Isso não pode, irmãos. Isso é sério. Eu não estou pregando para te afagar e para te agradar. Eu quero te levar para o céu. Então eu quero que você entenda que essa igreja existe para a glória de Deus. E não para a sua e nem para a minha glória. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque senão nós vamos provocar o zelo do Senhor. Como Israel provocou e viu o que aconteceu. Nós não somos mais fortes do que Deus. Não podemos lutar contra Deus. Nós precisamos nos submeter a Deus. Quem entendeu, diga amém. Diga, eu não posso beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Diga, eu não posso participar da mesa do Senhor e da mesa do diabo. Você tem que fazer uma escolha. Por que algumas pessoas estão abatidas na igreja? Porque estão vivendo a vida dividida com o pecado. Vai falar com o sujeito, fica murcho, olhando para baixo, desanimado, com medo. O pecado mata. A igreja tem que pregar sobre o pecado, sim, irmão, porque Jesus veio para te iluminar, para você sair do pecado e vir para a luz. Sai do pecado e vem para a santidade. O pecado separa o homem de Deus. O pecado produz morte. O pecado destrói. O pecado destrói igreja, destrói células, destrói vidas, destrói famílias, destrói empresas, destrói tudo. Então eu vou te dar um conselho para a sua felicidade e vitória, baseado em 1 Coríntios 10, 31, texto base da mensagem. Não coloque nada na sua vida acima de Deus. Deus tem que estar acima de tudo. Não coloque nada acima de Deus. Nada, absolutamente nada. Eu vi pessoas que estavam à bênção, mas entraram em relacionamentos que Deus não aprova, que Deus não abençoa, que Deus não se agradou deles. Mas o relacionamento ele deu mais valor ao relacionamento do que a Deus. Preferiu largar Jesus e ficar com o namoradinho ou namoradinha que Deus não abençoa, que Deus não aprova. Não importa. Não coloque nada acima de Deus, porque senão, no dia que Jesus voltar, infelizmente você não vai poder participar da glória de Deus. Não coloque seus filhos, não coloque nem a família, nada é nada. Deus é primeiro, Deus está acima de tudo e de todos. Não coloque esposa, não coloque filho, não coloque nada. Se você está enfrentando luta na família, continua firme com Jesus até o final. Permaneça firme nele, firme com Cristo. Não coloque nada acima de Deus. Sofrimento e dor, infelicidade e tristeza serão parte da consequência daqueles que colocaram o pecado em maior valor, em lugar de mais alta prioridade na sua vida do que Deus. Será a consequência daqueles que colocaram as coisas acima de Deus, pessoas acima de Deus. Não faça isso. Não coloque amigos acima de Deus. Tem gente que está vendo que tem relacionamentos que não são de Deus, não são bênçãos. Relacionamentos que não estão honrando a Deus. Eu estou falando de amizades. Amizades com pessoas que só falam besteira, só murmura, não tem vida com Deus, não está andando em submissão e obediência, não está andando em santidade. Está vendo que aquele relacionamento, em vez de te aproximar de Deus, está te distanciando de Deus.
Quer saber se o teu relacionamento está glorificando a Deus ou não? Faça um triângulo. E veja se esse relacionamento, quanto mais perto dessa pessoa você está, mais perto de Deus você está. Mas se é um relacionamento que quanto mais perto dessa pessoa, quanto mais você caminha com essa pessoa, mais longe de Deus você vai ficando, sai fora. Sai fora. Cuidado. Tiago 4, verso 4 diz: infiéis, adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Infiéis. Tinha tanta gente fazendo isso na igreja que o Tiago chamou eles de infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Segundo lugar, cuidado com as coisas que estão te afastando de Deus. Cuidado com as coisas que estão te afastando de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão enfrentando batalhas. O diabo está tentando te distanciar de Deus, usando talvez um emprego. Parecia que era uma benção aquele emprego, né? E você não veio mais para a igreja. Ô Espírito Santo, fecha essa porta para esse irmão voltar para o Senhor antes que ele perca a sua alma. Eu orei por um jovem há poucos dias aqui na igreja. Estava trabalhando, estava uma bênção. Arrumou um emprego, está desviado agora. Está pecando agora. Uma coisa tão pequena, não passou um mês. Isso significa que essa pessoa não está pronta para prosperar com Deus. Não está pronto para crescer com Deus. O emprego não está mais sendo para a glória de Deus. Ou o irmão no emprego não está glorificando a Deus. Diga comigo, tudo tem que ser para a glória de Deus. Terceiro lugar, cuidado com o pecado. Cuidado com os prazeres deste mundo. Cuidado com as ciladas do diabo. O diabo não está brincando conosco. Há uma guerra. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. É hora de a gente vigiar. Tiago capítulo 1, verso 13 diz: ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, lembre-se que Israel cobiçou as coisas más. Essa cobiça de que Tiago está falando, é essa cobiça das coisas más. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Tem que ser para a glória de Deus a nossa vida, irmãos. Tem que ser para a glória de Deus. Você está sentado aqui para a glória de Deus, ouvindo a palavra para a glória de Deus. Você veio para o culto para a glória de Deus. Você vai lá para o seu quarto, no sobrenatural. Os casais sabem o que eu estou falando aqui. Aquele momento da glória de Deus no seu quarto tem que ser para a glória de Deus. Sua TV tem que ser para a glória de Deus. O nosso lazer tem que ser para a glória de Deus. Quando chega o mês das suas férias, Deus tem que ser glorificado nelas. Não se tira férias de Deus. A felicidade do homem está em buscar fazer tudo para a glória de Deus. É nisso que está a alegria do homem. É em agradar a Deus, é em louvar a Deus, é em ver Deus ser exaltado pela sua vida, pelas suas ações. É nisso que está a felicidade. Quando saímos disso, nos tornamos abatidos e deprimidos, entristecidos e desanimados. Deus é a fonte da alegria. Toda alegria vem de Deus. Todo gozo vem de Deus. Toda paz que alguém pode desejar vem de Deus. É Ele quem dá. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo dá. Tem de bom ânimo. Eu venci. Vocês vão vencer. A paz está em obedecer.
A paz está em andar na santidade. A paz está em cumprir a palavra, em andar com Deus. Quem entendeu, diga aleluia. Por isso eu concluo dizendo, 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Sabe, tinha um grupo na igreja dizendo, não, nós estamos em Jesus, não tem nada a ver mais, agora podemos fazer tudo. Liberalismo. Paulo disse àqueles irmãos, todas as coisas realmente não são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, 1 Coríntios 6, verso 12. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Dominar não. Inclusive se aquilo que faço escandaliza o meu irmão, a Bíblia me ensina, pelo princípio do amor, por amor àquela alma, eu não devo fazer. Para que o meu irmão não fique escandalizado. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Quer conhecer mais sobre a verdadeira fonte de alegria? Leia o Salmo 16 em casa. Aqui, ó. Aleluia. Por isso Paulo diz, ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. 1 Coríntios 10, verso 24. E o verso 32 e 36, ele conclui dizendo, não vos torneis, pois, causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu não procuro agradar, em tudo ser agradável a todos. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sabe o que é isso? Vida abnegada. Sabe o que é isso? O maior de todos os mandamentos, o mandamento do amor. Pessoas egoístas não vivem para a glória de Deus. Pessoas egoístas estão na igreja, a igreja está cheia de crentes egoístas. Deixa eu te ajudar a se libertar do egoísmo. Se você não faz nada para que alguém seja salvo, você é um crente egoísta. Você precisa ser liberto. Se para você não se importa se alguém está indo para o inferno ou não, você é um egoísta. Você ainda não tem o amor de Deus no coração. Você só olha para você só está preocupado com você mesmo. Até certo ponto isso é válido, mas chega um momento que a gente amadurece. E os nossos olhos já não são mais só para nós mesmos. Nós também nos importamos com o irmão que está ao nosso lado. Nos importamos uns com os outros, oramos uns pelos outros, amamos uns aos outros, levamos as cargas uns dos outros. E é nesse verdadeiro amor que Deus é glorificado na igreja. Porque quando Paulo disse, fazei tudo para que Deus seja glorificado, fazei tudo para a glória de Deus, não envolve só Deus diretamente. Mas se você ler o texto, você vai ver que grande parte dele envolvia o relacionamento na igreja. A minha preocupação com o meu irmão. Por quê? Porque senão, irmãos, é como se nós estivéssemos esquecendo de 1 João 4, verso 20, onde a Bíblia diz, se eu disser que amo a Deus e odeio o meu irmão, eu sou um mentiroso. Porque como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, e não amar o meu irmão, que está do meu lado, a quem eu vejo? Feche seus olhos, por favor.
Faça tudo para a glória de Deus. Como Deus quer ser glorificado. Deus quer ser glorificado na igreja. Deus quer ser glorificado lá no seu trabalho. Você pode ser um vendedor de laranja, mas pelo seu trato, pela sua honestidade, pelo seu caráter lá, que as pessoas que conhecem você vejam a diferença. Você pode glorificar Deus lá no seu trabalho, sabe como? Sendo o melhor lá, o mais correto, o mais honesto, o mais pontual. Sua conduta, sua maneira de tratar o teu chefe, sua maneira de se comportar com os teus companheiros de trabalho, o seu testemunho, as palavras que saem da sua boca, sua conduta de não se sentar na roda dos escarnecedores no momento do almoço, nas piadas imorais, indecentes. Isso também glorifica a Deus. Quando alguém te oferece uma bebida alcoólica e você diz: não, eu sou um consagrado do Senhor, na minha boca não vai entrar essa porcaria, muito obrigado, e Deus vai te libertar. Você está glorificando a Deus. Quando vem uma imoral ou um imoral, ele diz: olha, vamos fazer, olha, vamos, vem trair tua esposa comigo, ou vem trair teu esposo comigo. E você testemunha a tua fidelidade com a tua esposa, testemunha da tua fidelidade com o teu marido. Você está glorificando a Deus. Quando você na igreja é fiel, nas primícias, nos dízimos, nas ofertas, você está reconhecendo que Deus tem sido bom com você e está glorificando a Deus. Quando você se importa em ganhar almas para Jesus, a Bíblia diz: nisto é glorificado o meu Pai. Quando você dá muito fruto, Deus está sendo glorificado. É tempo de glorificar a Deus. Ao comer, ao beber, em qualquer coisa que venhamos a fazer, Deus deve ser glorificado em nossas vidas. Nós não somos como o mundo, nós não nos vestimos como o mundo, nós não nos comportamos como o mundo, nós somos diferentes. Somos diferentes no trato, somos diferentes na fala, somos diferentes na conduta, somos diferentes no caráter. Espírito Santo, vem nessa noite. Deus está falando, escute a sua voz e ore. Vem, Espírito Santo, aumenta a tua presença nesse lugar, eu te peço. Aumenta a tua glória nesse lugar, aumenta a tua presença nesse lugar. Oh meu Deus, toda ação do diabo, tudo aquilo que o inimigo queria colocar na vida desse irmão, tudo aquilo que o diabo tinha planejado para envergonhar o Evangelho, para trazer escândalo, para trazer vergonha a Cristo, lança por terra hoje em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, nos ajuda a medir, a avaliar nossos passos, a fazer aquilo que glorifica a Deus, a buscar agradar a Deus, a buscar aquilo que louva e engrandece o nome do Senhor. Nos ajuda a viver para Cristo, nos ajuda a viver para Deus, nos ajuda a viver para o louvor e glória do Senhor. Vamos, igreja, levante a sua voz e clame a Deus. Oh, nos ajuda a viver de forma a glorificar a Deus. Aleluia, aleluia.
Levanta, Senhor, um povo que se importa com a glória do Senhor, que se importa em glorificar a Ti nessa terra, que se importa com aquilo que engrandece o teu coração, com aquilo que glorifica a Ti. Oh, Ramana Sandaraba, Coromana Sandarabacaya. Oh, Ramana Sandarabacaya. Eu quero te convidar a orar. E se tem alguma coisa que o diabo vem fazendo na sua vida, se tem alguma coisa que você tem feito, você tem pensado em fazer, você tem agido assim, e isso não glorifica a Deus, eu te convido a renunciar agora. Renuncie agora. Esse pensamento de largar seu casamento, esse pensamento de adultério, esse pensamento de pecado, renuncie essa rebelião, renuncie essas mentiras do diabo, renuncie essa infidelidade, renuncie tudo aquilo que não está glorificando a Deus na sua vida, roubando a tua paz, roubando a tua alegria, roubando o teu prazer de estar na casa de Deus. Oh, Rapotolomana Sandarabacoromana Sandarabacaya, Rebacataramana Sandarabacotolomana Sai, Remanaya Chorocotolobababás. Oh, Espírito Santo, aviva, Senhor, tua obra, aviva, Senhor, tua obra, aviva, Senhor, tua igreja, aviva, Senhor, tua obra. Oh, Ramana Sandarabacaya, faz cada um aqui, meu Deus, um instrumento para o teu louvor, um instrumento para a tua glória, um instrumento para que o teu nome seja glorificado. Aleluia! Suba nessa adoração, suba nessa adoração. Oh! A Ele a glória, assim a glória, assim a glória, assim a glória. Aleluia! A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia! Vamos, 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 vamos! Aleluia! A Deus a glória! A Jesus a glória! Aleluia! Vamos, levanta a sua voz e adora ao Senhor! Aleluia! Olha, profetiza a glória de Deus enchendo a tua vida nessa noite! A presença de Deus em você! Aleluia! Mais! Sobe, mais! A Ele a glória! A Ele a Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não vou me delongar nisso. Tem alguém que entrou nesse lugar hoje, está afastado dos caminhos do Senhor. Eu te convido hoje a morrer para você mesmo e a viver para a glória de Deus. Tem alguém hoje que quer entregar seu coração a Jesus e viver a sua vida para a glória de Deus, honrar a Cristo, glorificar a Cristo, viver em obediência a Deus, viver em santidade, viver para Deus. Tem alguém hoje disposto a arrepender-se dos seus pecados e dizer: Satanás, eu estou saindo das suas mãos, eu vou para Jesus agora, eu decido por Cristo. Se tem, levante a sua mão. Se tem alguém que quer entregar a vida a Cristo, eu não vou me delongar no apelo, então, por favor, se você quer Jesus, é agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém?
Aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém? Eu não lhe digo que viver para a glória de Deus será fácil, mas eu posso te garantir, será a aventura mais fascinante da sua vida. Será a coisa mais preciosa, mais gostosa que você já experimentou. É viver para Deus. Tem mais alguém que quer viver para Deus? E hoje fazer uma entrega da sua vida a Cristo? A Bíblia diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, e feliz é o homem que nele confia. Tem alguém que quer entregar a vida a Cristo? Vamos, tem alguém mais? Jesus não está na banca de promoções. Você quer Jesus? Deus falou com você? Se Deus falou, glorifique a Deus e levante a sua mão. Então, você que quer entregar a vida a Jesus. Se Deus falou com você, glorifique a Ele. Renda-se a Cristo. Se não, pode trazer o irmão aqui, por favor. Vem aqui à frente, por favor. Nós vamos orar. Eu quero afirmar para os irmãos que o céu já está em festa. Já está em festa o céu. Aleluia. O céu já está em festa. Aleluia. Tem mais uma alma aqui. Aleluia. Venha, irmão, vem aqui com ele. Fica aqui com ele. Deus abençoe. Quem trouxe esse rapaz? Vem com ele. Os pastores, vem me ajudar aqui, por favor. Hoje, você pode escolher viver para a glória de Deus. Depois que você partir dessa vida. O que é isso, apóstolo? Depois que tu morrer, não tem mais jeito. Você vai colher as consequências das suas escolhas. Só que o choro, nesse caso, será para sempre, eternamente. A dor jamais vai cessar. A tristeza jamais vai cessar. Agora eu vou dar uma notícia para os que decidiram por Cristo. Se tu não fizer nada, eu vou encerrar o culto. Fazendo ameaça, né? Eu vou te dar uma notícia boa. A Bíblia diz que todo aquele que decidiu viver para a glória de Deus, um dia vai estar diante de Deus. E Deus mesmo vai dizer para você, vai dizer para este que decidiu, não sei se tem algum deles aqui, viver para Deus. Deus vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Jesus vai dizer: e possuir o reino preparado para vocês. Pode entrar que o reino é seu. O gozo será eterno para sempre. Aleluia.